Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, uma ferramenta que disponibilizamos para os irmãos sempre no início da semana. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Está esperando o quê? Inscreva-se em nosso canal, inscreva-se aí, ative o sininho para receber as notificações. Seja o primeiro a receber uma mensagem que edifica, que certamente contribuirá para o seu crescimento espiritual. Deixe seu like, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje, penúltima lição desse quarto trimestre de 2019, onde estamos estudando uma revista que tem como tema geral o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Domingo, dia 22 de dezembro de 2019, estaremos estudando o referido assunto, a rebelião de Absalão. E nesta lição apresentaremos uma breve biografia desse personagem, um homem de muito carisma e de pouco caráter. Infelizmente, essas palavras definem os homens de nossa sociedade, pois nos nossos dias é mais valorizado posições, dinheiro, o exterior do que o caráter. Ainda nesta lição, destacaremos a revolta deste filho de Davi, a qual culminou em uma rebelião encerrada pela sua morte. Será um momento propício para falar sobre as características da rebelião, como também de suas consequências. Por fim, pontuaremos a importância de aproveitar as oportunidades que temos para resolver os conflitos antes que se tornem em grandes desastres. Dessa forma, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição. Acompanhe aí comigo em sua revista, que é expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a sua vontade. Na pré-aula de hoje, tocaremos nos principais pontos da lição, que são o texto áureo, a verdade prática, o ponto central, a leitura bíblica em classe, os 3 tópicos abordados pelo autor da lição e, por fim, a conclusão. Então, pegue sua revista, se é que já não pegou, pegue uma caneta para ir anotando as informações e também, principalmente, a sua Bíblia, o aferidor da verdade, a bússola do viajante, que vai nos dar um norte aqui nesta lição. Nosso texto áureo nos diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 6. Ao aluno presente e assíduo na Escola Bíblica Dominical, não será difícil recordar que na lição anterior estudamos sobre o pecado de Davi, ou as consequências do pecado de Davi. E nesta lição, vimos que através do profeta Natã, Deus anunciou uma sentença, um juízo contra o monarca. E esse juízo ele pode ser aqui dividido em 3 punições. Em primeiro lugar, seu filho com Batseba iria morrer. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, capítulo 12, versículo de número 14. Em segundo lugar, a espada não se apartaria de sua casa. São palavras duras de ouvir, mas estão registradas na Bíblia. 2 Samuel capítulo 12, versículo de número 10. E em terceiro lugar, alguém de sua própria família, no caso Absalão, iria possuir suas concubinas, e esse escândalo se tornaria público em Israel. 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 e o versículo de número 12. Por que trazer aqui essas informações logo em nosso texto áureo? Porque o personagem bíblico que estudaremos hoje, Absalão, ele participa aqui de forma direta nestes 2 últimos castigos direcionados ao rei Davi. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Se você está com a sua lição, sublinhe aí esta palavra revela, na verdade prática. Quando a Bíblia diz a rebelião revela, ninguém é carnal às escondidas. Cedo ou tarde, as máscaras do pecado caem. É aquilo que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19, a parte A. Ele diz assim: as obras da carne são manifestas, são bem conhecidas, elas vêm à luz. Repito,
ninguém é carnal às escondidas. As obras da carne, cedo ou tarde, se manifestarão. Não dá para ocultar o pecado por muito tempo. E o terrível aqui é que o pecado de rebelião, ele é acompanhado de muitas das obras da carne, citada em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 ao versículo de número 21. Vou citar aqui algumas e você há de concordar comigo. Em primeiro lugar, a inveja, depois o homicídio, a porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões. Onde há rebelião, há esses pecados aqui específicos. Até mesmo a prostituição, como no caso de Absalão, quando se deitou com as concubinas de seu pai. O pecado de rebelião, ele é extremamente condenado na Bíblia. O nosso ponto central, ele nos diz assim: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus. Sublinha aí esta palavra apóstata e também o termo depravado, porque essa verdade aqui que está no ponto central, ela vai permear toda a lição. É o convite que a lição está nos fazendo. Essa lição ela está nos mostrando, nos alertando acerca dos perigos nocivos da rebelião, pois tudo que nos leva à apostasia deve ser evitado a todo custo, seja uma doutrina, seja um amigo, seja o que for, deve ser cortado, deve ser evitado. Em segundo lugar, esta lição está nos mostrando que Deus, ele reprova de forma energética esse pecado, o pecado da rebelião. E em terceiro lugar, a lição está afirmando que o rebelde é alguém que trilha um caminho de morte, conforme veremos no último subtópico, ou melhor dizendo, no último tópico de nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo 1 ao versículo de número 18. E esse texto, ele faz parte de um contexto maior. Dentro da narrativa há um enredo maior, onde este capítulo ele está inserido. E podemos aqui olhar para este texto em pelo menos duas maneiras aqui. Em primeiro lugar, se o seu propósito for apenas ter um entendimento dos principais eventos da história de Absalão, faz-se necessário estudar os capítulos de número 13 aos capítulos de número 19. Nesses capítulos encontraremos as principais informações sobre este personagem. Em segundo lugar, se o seu objetivo é seguir o fluxo da narrativa, ter uma consciência daquilo que está acontecendo por trás dos bastidores, faz-se necessário recuar um pouquinho mais, e até o capítulo de número 12. Pois tudo mais que acontece no reinado de Davi é consequência do justo juízo de Deus proferido pelo profeta Natã, quando ele disse assim: agora, pois, não se apartará jamais a espada de sua casa. E este juízo desencadeia uma série de eventos. Capítulo de número 13, Tamar é estuprada, Amnon é assassinado pelo seu meio-irmão, depois vem a revolta de Absalão, a morte de Absalão. Lá no livro de 1 aos Reis, temos a morte de Adonias. Tudo o que acontece de pejorativo, de ruim no reinado de Davi são consequências de seu próprio pecado. A sentença de Deus, ela foi assinada, ela foi promulgada. Temos isso em 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 10. Então é importante fazer a leitura de alguns capítulos como base para a nossa lição de hoje. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: o homem Absalão. E aqui nós temos dois subpontos, que são, em primeiro lugar, uma descrição, onde o autor da lição vai tratar sobre os aspectos físicos e morais de Absalão. E à luz do texto bíblico, vai nos dar aqui informações como a sua filiação e também a sua vida de luxo e de pompa. Curioso é que esse subtópico, ele termina em um tom de advertência, onde ele nos diz assim: biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Absalão era um homem de aparência, mas era arruinado espiritualmente. Vivia em luxo, mas não tinha uma vida devota para com Deus, não tinha uma vida devocional. O segundo subponto nos diz: em que consistia a causa da revolta de Absalão? É uma pergunta que melhor será respondida no segundo tópico de nossa lição. Mas cabe-nos aqui dar apenas uma resposta muito genérica. A causa da revolta deste jovem foi justamente o silêncio de seu pai. Davi ficou em silêncio a maior parte do tempo. Só volta a falar do filho, a declarar seu amor, quando este já não poderia mais ouvir. Absalão já tinha morrido.
E dentro desse primeiro tópico, ainda cabe nos falar sobre o nome Absalão. Absalão é oriundo de dois termos, Aba, que significa pai, e Shalom, que significa paz. Então, literalmente, o nome Absalão significa pai de paz, o que é uma ironia, porque no texto bíblico, na narrativa, Absalão pode ser chamado de muitas coisas, menos de pai da paz. Se envolveu no assassinato de seu irmão, conspirou para matar o próprio pai, levantou um motim que culminou na morte de muitas pessoas em Israel. Então, seu nome surge mais como uma ironia, um desejo de Davi que não foi atendido. Dentro ainda daquilo que estamos falando nesse primeiro ponto da lição, cabe-nos aqui falar sobre os 3 pontos mais importantes que marcaram a vida de Absalão. 3 características que o definiram. Em primeiro lugar, Absalão foi um homem que cultivou mágoa, ou seja, havia em seu coração ausência de perdão. É a primeira grande característica que marca a vida deste homem. Durante quase toda a sua vida, ele foi um homem ressentido e amargurado. Um dos momentos que mais elucida essa verdade está no capítulo de número 13, quando ele teve uma desavença muito grande por conta de Tamar com seu irmão Aminon, e ao invés de resolver essas diferenças, ele preferiu cultivar a mágoa em seu coração. E nós aprendemos que, à luz desse texto, um coração magoado é uma porta aberta para a consumação de pecados mais horripilantes, como o homicídio. Se você está cultivando mágoa em seu coração, sua alma ficará enferma. Seu espírito ficará amargo. A mágoa, ela destrói os sentimentos, ela destrói o coração. E você estará sujeito a pecar pecados mais terríveis. É uma porta aberta para pecados piores. Em segundo lugar, outra grande característica que marca a vida desse personagem é a fuga, a ausência de diálogo. Pois logo após o assassinato de Aminon, Absalão fugiu e buscou refúgio junto ao rei de Jesus, seu avô materno. 3 anos se passaram e o silêncio gelado entre Absalão e Davi só agravou a situação. É um ledo engano pensar que o silêncio é sinônimo de perdão. Não enverede por esse caminho. É um equívoco muito grande também pensar que o tempo remove a mágoa. Precisa ser conversado. Perdão precisa ser liberado. Não perca as oportunidades de exercer o exercício do perdão, de liberar o perdão, de tirar a mágoa do coração. Nós podemos perceber, dentro daquilo que estamos falando aqui, que o diálogo, ou melhor dizendo, a falta de diálogo entre o pai e o filho, abriu feridas ainda mais profundas no coração de Absalão. Então o silêncio não será a resposta para resolver esses conflitos, mas sim um diálogo. Em terceiro lugar, outra grande característica que marca a vida desse personagem é a rebelião, uma ausência de fidelidade. Esses são, pois, os 3 eventos que marcaram a vida de Absalão, um homem cheio de carisma, mas de pouco caráter. O segundo ponto de nossa lição, ele nos diz assim: a revolta de Absalão. E aqui nós temos 4 subpontos, é um ponto um pouco maior. Em primeiro lugar, a fraqueza do reinado de Davi. Após seu pecado com Batseba, a família de Davi sofreu um abalo em suas estruturas, seu testemunho e sua administração foram enfraquecidas, e isso será tratado nesse primeiro subponto. O segundo subponto diz: Absalão, o político. Trataremos sobre isso. Absalão foi muito sagaz em arquitetar seus planos maquiavélicos. Em terceiro lugar, proclamando-se rei, Absalão passou por cima de tudo e de todos, inclusive do próprio pai, para impor a sua vontade. Não respeitou as autoridades constituídas por Deus. Em quarto lugar, temos aqui a lealdade dos servos de Davi, onde percebemos que, às vezes, exemplos de fidelidade surgem de onde nós menos esperamos. Porque muitas pessoas que acompanharam Davi, quando ele saiu fugido de Jerusalém, foram pessoas que nem ao menos eram israelitas. Pessoas de outras nações demonstraram fidelidade.
Então, não se espante com aquilo que eu vou dizer aqui agora, com essa afirmação, porque iremos aqui trazer alguns argumentos para sustentá-la. A rebelião de Absalão foi pior do que a rebelião de Saul. O rei Saul, em seu ato de insurreição, desobedeceu às ordens diretas de Deus, endureceu seu coração e não se arrependeu de seus pecados. Passou a perseguir Davi, o escolhido de Deus para assumir o trono, porque ele não aceitou a rejeição de Deus, nem mesmo sua decisão. No entanto, Absalão, ele foi muito pior, muito mais abominável do que Saul. E vamos aqui levantar alguns argumentos para sustentar essa assertiva. Em primeiro lugar, Absalão rejeita o Senhor com a ambição de se tornar o próximo rei. Aqueles que se rebelam contra uma liderança instituída pelo Senhor estão indo de encontro contra o próprio Senhor. Aprendemos isso nos livros de Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 7, quando o povo chegou para o profeta, que até então era o juiz de Israel, e disse assim: nós queremos alguém para julgar nossas causas, alguém que vá à nossa frente durante as batalhas. Era o papel de Samuel. E aquilo pesou no coração de Samuel, mas imediatamente Deus fala com o profeta e diz assim: não fique triste, não fique pesaroso no coração, porque não estão te rejeitando, antes estão rejeitando a mim. Em segundo lugar, a rebelião de Absalão foi pior do que a de Saul, porque Absalão se levanta contra o rei, uma autoridade legítima, constituída por Deus. E você pode encontrar um melhor direcionamento em Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 5, onde ali vai nos informar, nos delegar, nos ensinar acerca do nosso comportamento diante das pessoas que Deus levanta com a autoridade. E em terceiro lugar, considerar aqui o argumento mais forte, Absalão conspira contra o próprio pai. Além de Davi ser o monarca, o rei, também era pai de Absalão. E Absalão não conspira só com o objetivo de se assentar no trono de Davi, mas também com o objetivo de tirar a vida do próprio pai. Segundo aos Reis, capítulo de número 17, 2 Samuel, capítulo de número 17, versículo 1 ao versículo de número 4. Você encontrará essa base para este pensamento. Estas são, pois, os argumentos pelo qual podemos sustentar que a rebelião de Absalão, ela desceu a níveis mais abomináveis do que a de Saul. Podemos ainda dizer, dentro desse segundo tópico, analisando 2 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao versículo de número 6, algumas características da rebelião de Absalão, que também são comuns a todos os rebeldes de todas as épocas. Volte aí na leitura bíblica em classe, ou então abra em 2 Samuel, capítulo de número 15. E vamos ver aqui pelo menos 5 características da rebelião de Absalão. Versículo 1 ao versículo de número 6. Primeira característica é essa: o rebelde é um oportunista estrategista. Isso está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 2, quando a Bíblia diz assim: também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. Todas as manhãs ele fez isso. Ele se colocou em um lugar estratégico e aproveitava as oportunidades quando o povo ia se dirigir a Davi para tomar conselho ou juízo de alguma coisa. E Absalão fez isso durante 4 anos. Ele foi um oportunista, estrategista, muito paciente. Em segundo lugar, o rebelde é alguém que usa a máscara da simpatia. 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 2. A parte B diz assim: sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e assim lhe dizia: de que cidade és? E ele dizendo, Absalão perguntava: de qual das tribos tu és? Eu sou teu servo. Ele tentava se identificar com aquela pessoa. Ele tentava estabelecer um relacionamento. Era uma máscara que ele utilizava para se aproximar das pessoas, distribuindo simpatia. O rebelde é uma pessoa perigosa, porque geralmente ele consegue enganar muitas pessoas. A máscara da simpatia ela é muito atrativa. Em terceiro lugar, o rebelde é alguém que levanta o ego das pessoas a fim de granjear seguidores. 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 3.
Que característica terrível! A Bíblia diz assim: então Absalão lhes dizia: olha, os teus negócios são bons e retos. Talvez a causa da pessoa que ele estivesse ali conversando fosse até uma causa tortuosa, fosse até uma causa blasfema, fosse até uma causa abominável, mas ele dizia àquelas pessoas: teu negócio é bom. Olha, isso aí que tu está pensando é coisa boa, é reto teus negócios. Se eu fosse o juiz, eu ia resolver isso para tu, porque as coisas são, aqui tudo aquilo que tu está no teu coração para levar para o rei, são coisas boas e retas. O rebelde, ele sempre tem essa característica. Ele vai ali enchendo a bola das pessoas, levantando o ego das pessoas para que as pessoas possam segui-lo. Devemos ter cuidado com isso. Em quarto lugar, o rebelde, ele se apresenta com uma solução para um problema que ele mesmo está criando. Você conhece pessoas assim, que causam celeuma, que causam um mal-estar, e depois aparecem com a solução para esse problema? Elas levantam o problema, elas alimentam o problema, e depois se colocam com uma solução desse problema. É o rebelde. E isso é uma característica do rebelde. E está em 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 4, quando ele diz assim: dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Ele estava criticando o rei, estava enfraquecendo a credibilidade do rei. Salomão estava levantando um problema e se colocando como a resposta, como a solução para o problema que ele estava criando. E em quinto lugar, o rebelde, ele se veste de uma falsa humildade. 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 5. As pessoas, quando chegavam próximo de Absalão, que iam se curvar, Absalão ia até elas, as levantava, apertava na mão. Se curva não, rapaz, nós somos iguais. Uma falsa humildade. Somos iguais. O beijava e o despedia. Essas são as características da rebelião de Absalão, que são comuns aos rebeldes de todas as épocas. Vou recapitular. O rebelde é um oportunista estrategista. O rebelde é alguém que usa a máscara da simpatia. O rebelde é alguém que levanta o ego das pessoas a fim de ganhar seguidores. O rebelde, ele se apresenta com uma solução para o problema que ele mesmo cria. E o rebelde, ele veste-se de falsa humildade. Concluímos assim o segundo ponto de nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição nos diz assim: a morte de Absalão. E aqui nós temos dois subpontos que são, em primeiro lugar, coração de pai, onde o autor da lição irá tratar sobre o estado emocional de Davi quando este soube da morte de seu filho. E em segundo lugar, o segundo subtópico nos diz o preço da rebelião de Absalão. Toda rebelião tem consequência. Em uma rebelião, todos saem perdendo. Principalmente o rebelde, aquele que começa o motim, aquele que foi o motivo da sublevação. Neste caso, o preço foi muito alto. Absalão pagou com a própria vida. E nesse momento da história, onde lemos sobre a trágica morte desse personagem, é quase impossível não voltar o foco para Davi, o rei bem-sucedido no âmbito político e militar, mas um total fracasso dentro do lar. Porque se fizermos uma digressão na história, Davi ele foi quase que um fantasma dentro de sua casa. Ele foi extremamente negligente em suas responsabilidades como pai. Em primeiro lugar, Davi não corrige Amnon quando este comete um ato terrível, estuprando a meia-irmã. Davi permanece em silêncio. Em segundo lugar, Davi não consola Tamar. Tamar estava com semblante decaído, com amargura de morte na alma, mas não recebe nem sequer uma palavra de seu pai. Veja que esse silêncio é angustiante. Em terceiro lugar, Davi, ele não adverte Absalão em momento algum. Como conhecedor dos próprios filhos, talvez Davi podia pensar ou cogitar que Absalão estivesse planejando alguma coisa contra Amnon, ou contra o reino, contra o trono, conspirando contra o próprio Davi. Mas se Davi sabia ou não, o certo é, ele ficou em silêncio, não disse palavra alguma. Foram 11 anos, isso mesmo, 11 anos de silêncio e de oportunidades perdidas. Veja bem, durante 2 anos, após o estupro de Tamar,
Davi não diz palavra alguma. 2 Samuel, capítulo 13, versículo de número 21, nos diz assim: E ouvindo o rei todas essas coisas, muito se acendeu em ira, mas nada fez, nada disse. Depois do assassinato de Amnon, Absalão passa 3 anos refugiado em Jesú, o local onde seu avô materno era rei. Novamente, não há nenhuma palavra registrada de Davi. O capítulo 13 e o versículo de número 36 de 2 Samuel nos diz assim: E aconteceu que quando acabou de falar, Davi foi informado da morte de Amnon, dos acontecimentos, que Absalão tinha fugido, matado seu meu irmão. Qual foi a reação de Davi? Ele simplesmente levantou a sua voz e chorou grande choro com os seus servos, mas novamente nenhuma palavra falou. Depois de 3 anos de um exílio autoimposto, Absalão ele volta para Jerusalém. E Davi não deseja de forma alguma nem falar com ele, nem mesmo ver a sua face. Esse silêncio é tão angustiante que o próprio Absalão disse assim: é melhor que me mate do que ficar nessa situação de que não queira ver a minha face nem falar comigo. Está em 2 Samuel capítulo 14, versículo 24 ao versículo 28. Por fim, Absalão passa 4 anos conspirando debaixo do nariz do próprio pai, mas novamente a resposta de Davi ainda é o silêncio. Agora, nós estamos aqui diante de uma cena lamentável. Davi chora copiosamente, enquanto grita o nome de seu filho e lhe declara todo o amor que sentia, mas nunca lhe dissera em vida, era tarde demais. Absalão havia morrido. 2 Samuel capítulo 18, versículo de número 33, diz assim: Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Foram 11 anos de silêncio, nenhuma palavra dita, nenhum diálogo, nenhum sentimento declarado. Davi perdeu todas as oportunidades. O que essa história está nos ensinando? Não perca as oportunidades que você tem de declarar o seu amor pelos familiares, por seu pai, por sua mãe ou por seus irmãos, pois amanhã pode ser tarde demais. Davi deixou para declarar os seus sentimentos quando Absalão já não mais poderia ouvi-lo. Os desentendimentos, eles devem ser resolvidos na primeira ocasião oportuna. Não guarde mágoa, não adie o perdão, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, o amanhã é incerto, o amanhã não lhe pertence. As pessoas podem partir sem que você as tenha declarado todo o seu amor, todo o seu sentimento. Você pode amar, mas quem ama, não ama não ama em secreto. Não ama em oculto. Se você ama, declare. Mostre às pessoas que você ama. Não deixe, como já disse aqui, o sol se pôr sobre a sua ira. Que triste esse momento da história de Davi. Acredito que ele desceu com suas cãs à sepultura em lágrimas. Um momento triste da história de Davi. Indo para a conclusão de nossa lição, podemos agradecer a Deus por este momento que desfrutamos de sua palavra. Mas gostaria aqui de recapitular e pontuar algumas verdades que aprendemos nessa lição. Eu gostaria que essas verdades fossem escritas em seu coração, em nossos corações. Em primeiro lugar, não podemos subestimar o poder da mágoa. Jamais subestime o poder da mágoa. Ela tem o poder de transformar uma pequena situação, um pequeno conflito em um grande desastre. Em segundo lugar, não podemos adiar o exercício do perdão. Frisamos muito isso durante toda a lição. Para você ser perdoado, você precisa perdoar. Você não pode adorar sem antes perdoar. Você não pode ofertar sem antes perdoar. Você não pode nem sequer mesmo orar sem antes liberar o perdão. E em terceiro lugar, não podemos silenciar nossa voz acerca do amor que sentimos pelos nossos familiares ou mesmo pelos irmãos da igreja. E em quarto lugar, quando a rebelião acontece, todos perdem e se machucam, principalmente o rebelde. Que Deus nos guarde de caminharmos em um caminho de rebelião. Portanto, que essas lições fiquem guardadas em nossos corações. Agradeço a sua paciência até aqui. Quero lhe pedir, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas
e abra a jaula. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.